Olá pessoal, quero explicar a vocês em detalhes o nosso projeto Sonho Ver o Mundo. A princípio foi feita uma pesquisa detalhada sobre o tipo de veículo que poderia se encaixar nesse projeto. Então chegamos à conclusão que o melhor seria um carro de fibra a diesel, de mecânica fácil e robusta, econômico e de fácil estacionamento, e que mantivesse a carteira de motorista na categoria B. Para isso chegamos à conclusão que o melhor carro seria o da Ford Ibiza. Bom, agora eu quero mostrar a vocês detalhes sobre a estrutura artesanal desse carro. A partir pelo teto, que é flexível, quero mostrar para vocês a parte superior, que cabe confortavelmente duas pessoas. O teto foi colocado também uma placa de isopor justamente para dar um isolamento térmico, que a parte externa é toda feita em alumínio. Essa aqui é uma lona marítima totalmente impermeável, com telas de mosquiteiro nas janelas, nos três lados, justamente para dar uma ventilação. Para ficar totalmente em pé, essa parte do estrado ele também suspende, junto com o teto externo também, para dar mais conforto. Bom, aqui na parte estrutural, temos aqui um fogãozinho duas bocas, a gás. Na parte de baixo dele também tem uma chapa que também é alimentada a gás. Fora os botijões de gás são colocados, um de 13 kg, outro de 5 kg. Toda a tubulação é feita em malha de aço justamente para dar uma estrutura mais resistente e confiável. Só o último terminal que é emborrachado, com malha também de aço. Aqui temos uma bancada, onde está colocada aqui uma estrutura de um liquidificador manual, onde se encaixa o copo aqui. Aqui tem uma manivela. E aqui, pronto, a gente faz as nossas vitaminas e sucos naturais. Tudo é pensado com critério justamente para as peças não ficarem soltas pelo carro. Aproveitando essa bancada, na parte de baixo tem duas caixas onde são guardados itens de cozinha, enfim, pertences do carro pra gente. Mostrando aqui na parte dos compartimentos, temos aqui esse banco que serve também como caixa, onde são guardados utensílios de cozinha, enfim, coisa em geral do carro da gente. Aqui nesse lateral temos esse colchonete que serve também de assento. Temos aqui mais um compartimento onde são guardados, nesse caso aqui, as nossas roupas. Aqui material do carro, peças, enfim, sapato. Temos também a possibilidade de poder dormir aqui embaixo. Essa peça aqui, essa tampa, ela levanta, desculpa, quando ela dobra totalmente aqui do lado e vira uma cama de casal. Aí esse colchonete é colocado em cima dessa tampa aqui aberta e forma uma cama de casal. Temos aqui um edredom que foi colocado dentro de um saco a vácuo justamente para o período de frio, a gente nunca sabe. Ele fica totalmente preso aqui na lateral. Bom, temos aqui uma pia normal. Ao lado dela aqui tem uma bomba manual de água, que justamente serve para sugar água que vem dos tanques que ficam embaixo do carro. São dois tanques em fibra de vidro.
cada um com capacidade de 85 litros de água, interligados, e ela serve justamente para sugar essa água. Ela é uma bomba manual que substitui, no caso, a outra de 12 volts, caso ela tenha defeito. Aqui nessa pia, um fato curioso, tem a cuba normal, onde a gente lava os pratos, normalmente, e essa cuba menor, justamente para a gente escovar os dentes e lavar as mãos também. Ela pode ser retirada na hora e pronto, colocada de volta também. Aqui são detalhes que minha esposa fez, esses adesivos, não são azulejos. Bom, aqui na parte de baixo da pia tem mais uma mesa, que virá uma mesa aqui, que virá uma tampa. Aqui é um vaso químico normal. Aqui é uma cortina. Aqui é uma base do box, que a gente vai tomar banho, depois eu mostro em detalhes como é que funciona. Aqui toda a parte hidráulica do carro, né? Também fecha de novo. Aí temos aqui um freezer que também é geladeira de 12 volts com capacidade de 140 litros. Aqui detalhes, nossa cebola, alho para guardar em lugar arejado. Aqui um descansador de prato para secar normalmente, nada de especial. E aqui temos aqui embaixo toda a parte elétrica do carro, a partir de um inversor de 500 watts. Um controlador de carga e toda a caixa de passagem aqui dos fios, um disjuntor justamente para segurança, caso o carro tenha algum problema, a gente desliga toda a parte geral dele. E aqui um chaveamento, onde aqui do lado, um chaveamento, essa chave aqui serve justamente para carregar as baterias do carro. Toda essa estrutura, o armazenamento da energia que vem da placa solar é armazenada em duas baterias de 165 amperes cada uma, colocadas abaixo dos assentos, tanto esse do carona como o outro também do motorista. Continuando aqui o tour pelo carro, temos essa caixa aqui, onde são guardados alguns compartimentos em plástico, com as vasilhas, justamente para guardar os alimentos. Essa caixa também é toda feita em fibra de vidro. Aqui também escolhemos mais um compartimento para guardar materiais genéricos, lâmpadas, fios, enfim. A gente está aproveitando o máximo. Esse é o conceito do nosso projeto. Vindo na parte externa, a gente pode mostrar aqui um todo, que justamente serve para sombrear a gente e amparar também da chuva. Em detalhes aqui nas articulações, como não tinha no mercado, essas foram feitas de um carrinho de bebê que estava jogado na rua. Eu aproveitei as articulações justamente para fazer essa estrutura do todo, com detalhes que a gente procurou aproveitar na estrutura do carro. Aqui vocês podem ver na parte externa do teto que é flexível, os amortecedores justamente que dão a sustentabilidade da estrutura quando ela está aberta. Aqui também aproveitando espaço, essa parte de baixo, foi feita essa caixa em alumínio, né, para guardar materiais do carro mesmo, em geral. Aqui na parte posterior temos aqui um pneu de step, uma bancada aqui que serve para apoiar as coisas na hora que a gente mais assim necessita. Aqui tem um botijão de gás de 5 kg. Aqui tem um de 13 kg, justamente. Esse é de reserva, esse é o principal. Aqui, nessa parte superior, tem duas pranchas para desatolar. Eu utilizei uma justamente para botar as rodinhas, que pode também servir de carrinho para entrar debaixo do carro, na hora que necessita de fazer alguma intervenção, alguma coisa. Aqui mais uma caixa para guardar material de carro. Aqui também
Esse é o reservatório de água que vem da pia, né, do chuveirinho também. Dejeto, mas não é água limpa, é água de serviço, não é dejeto de vaso químico, de vaso não. É só água da torneira. Aqui é a entrada de diesel do combustível do carro e aqui é a entrada da água para abastecer os tanques, os reservatórios de água. Ao todo são 165 litros de água. Aqui debaixo tem a parte da bomba, a bombinha de 12 volts justamente que alimenta a água que vem dos tanques até a parte de cima das torneiras. Ela tem que ficar sempre um nível abaixo do tanque justamente para aproveitar a vazão toda deles. Aqui o carro é fibra de vidro, então é mais uma razão da gente ter feito essa pesquisa. Aqui a parte da cabine. Quando a gente está parado, a gente utiliza para colocar algumas coisas, né? Tem que aproveitar o máximo. Aqui um sombreiro, enfim. Nada de importante. Tem uma coisa interessante para mostrar a vocês. Esse suporte aqui, onde tem um GPS, é nada menos de uma cantoneira. Aqui são grampos que a gente compra em livrarias, em papelaria, justamente para prender o celular. Aqui prende uma câmera ou máquina fotográfica, tem uma rosca padrão, todas as máquinas têm, tudo igual. Tudo isso também é criação nossa. Aqui o nosso adesivo Sonho Ver o Mundo. Aqui a parte mecânica, mais uma coisa interessante, tem a captação de água pluvial, que a água que vem do teto é canalizada aqui nessa calha e aqui nesse tubo aqui ela desce. Aqui tem um filtro feito de cano de PVC de 100 polegadas. Eu coloquei dentro carvão ativado em manta acrílica, onde purifica a água e vai diretamente aos tanques também de água, de reservatório de água. Aqui é um motor MWM 229, 4 cilindros, um motor muito robusto. Esse carro, embora seja 89, foi totalmente revisado. Todas as peças são novas, inclusive toda a parte elétrica dele foi feita de novo, justamente para não dar problema a gente, dar uma maior segurança. Sempre na parte dianteira temos um guincho de 12.000 libras, em quilos são 5,5 toneladas, justamente para dar mais segurança a gente. Aqui é um cambão, né, que serve tanto para rebocar a gente ou se não rebocar outras pessoas na parte de trás. Ele engancha aqui nessa bola, caso a gente precise ser rebocado. Aqui também tem uma pá que fica trançada e uma picareta logo lá atrás. Elas ficam cruzadas justamente para mais itens de segurança para a gente. Foi feito também um snorkel artesanal também, utilizando tubo de PVC 75 de polegada, onde a extremidade fica já de quase tubo de 100. Ele se encaixa aqui no filtro de ar, justamente para evitar. E a parte importante, mais assim, que dá a nossa independência de energia do carro, são duas placas de 240 watts cada uma, né? E que justamente está toda a independência de energia. Antena de televisão, uma antena UHF e VHF também, que nos permite olhar a nossa televisão sem problema nenhum. Aí já uma panorâmica do carro. Obrigado.
obrigado pela atenção, espero ter sido o mais claro possível. Qualquer dúvida, nos dê uma